Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um artigo de direito que foi publicado na Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento e nós vamos abordar um pouquinho sobre artigo científico, sobre posse, que é o assunto, o tema central, a temática central, trabalha esse material, e ainda como o direito pode se apoiar em outras bases para realizar suas reflexões. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é enfatizar mais uma vez como que você lê um material científico. A primeira coisa é pensar ou investigar quem são os autores que estão escrevendo. Eu vejo muitos professores falando, você olha o material científico pela revista, pela Qualis, pela métrica. Na verdade, as métricas, a Qualis e outras questões, elas não conseguem avaliar o conhecimento do autor, que acaba por si só, no nosso ponto de vista, emancipando a obra. Por exemplo, imagine uma entrevista de Habermas. Então, se você acompanha, Habermas é um pesquisador, um estudioso, é um basilar hoje que nós temos na área das ciências sociais, da teoria da comunicação em si, reflete inúmeras questões e que tem ali uma experiência, uma base absurda em sua área de atuação. Você acha que um artigo sobre o Habermas, publicado em alguma revista com métrica, seria mais válido do que a própria entrevista, uma declaração ou um blog escrito pelo próprio Habermas? Então veja, é a mesma coisa de você dizer que aquele cara que é o dono daquele pensamento, que é o especialista, deixa de ser válido e outra pessoa que fala sobre ele não, por outras questões. Então veja, por que eu trouxe essa pequena reflexão? Para a gente entender que o que vale num material científico, a primeira coisa que você como pesquisador tem que observar é quem é que está falando, qual a especificação, para que você entenda o nível de argumentação. Dito isto, a gente vai aqui para a revista. Eu quero que você me acompanhe e a gente vai saber quem são os autores. Paulo Félix de Souza e Joseval Martins Viana. Aqui nós temos o recurso direto de você encontrar quem são os autores e aqui você tem. Então, o primeiro autor é um acadêmico de direito, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil na Faculdade UCAM e membro do Núcleo de Pesquisa e Escrita da Faculdade Legale. E o outro é o seu orientador, que possui doutorado em Ciências da Saúde, mestrado em Letras, graduação em Direito e graduação em Letras. E esse é o material de 2020. Então, aqui a gente já tem o perfil e a base dos autores e o que eles estão falando. Eles vão refletir, então, sobre o direito à posse, A posse, um fato e um direito, uma analogia à luz do criacionismo. Então, antes da gente ler o resumo, é muito interessante a gente reverberar algumas questões. Primeiro, a importância do direito trabalhar com analogias, a importância do direito buscar hermenêuticas para argumentar e fundamentar seus posicionamentos. Segundo, o que eu quero trazer aqui para vocês é que esse material, ele vai fazer uma analogia com base no criacionismo, mas não é uma coisa nova, principalmente para você que não é da área de direito, saber que o direito, nosso direito, ele é muito influenciado pelo direito canônico, não só o direito, mas a sociedade. Eu até trouxe aqui para vocês o Código de Direito Canônico, que é o Código da Igreja Católica, são as normas, as regras e as leis da Igreja Católica. Se você é católico, não sei se você sabe, mas a Igreja Católica possui tribunal, possui julgamentos e grande parte do nosso ordenamento legal está baseado dentro desse aqui, direito canônico. Então, esse dia eu estava conversando com uma pessoa muito ativa na Igreja Católica e ela não sabia que a igreja tinha tribunal e tinha um código de regras, um código legal dentro da igreja. Para você que não é da área, esse pequeno parênteses aqui vai auxiliar a compreender a ideia desses autores. Aqui, nós vamos começar então entendendo como foi a estrutura, então nós já sabemos o nível
dos autores, o nível de compreensão. São 2 pesquisadores que vêm de áreas multidisciplinares, então permite o texto uma fluidez, eu não diria nem multidisciplinar, mas transdisciplinar, que vai ser argumentado pela formação, pela variação de formação dos próprios autores. Então a gente vê aqui que o material ele foi dividido em resumo, obviamente, introdução. No segundo, ele fala sobre direito da propriedade segundo as leis do criacionismo, coloca uma primeira situação, coloca uma segunda situação de argumentação, fala sobre o reflexo econômico e função social da propriedade, os limites constitucionais do direito de propriedade, a extensão dos danos causados advindos da Lei Cidade Limpa e considerações finais e referências. Então, como que a gente faz agora para saber a profundidade, né? Para saber por onde esse material caminha e o que a gente vai absorver de melhor nessas explicações. Então, obviamente, pelo resumo. E o resumo traz para a gente o seguinte: este artigo teve como pretensão trazer uma abordagem nos termos do direito de propriedade e seus reflexos diretos e indiretos no exercício pleno de domínio, sabendo-se que não há propriedade sem posse e nem posse sem propriedade. Neste contexto, foi verificado que o direito de propriedade e o direito de posse são autônomos entre si, recebendo tratamento diferenciado devido à sua elasticidade ou abrangência, na qual implica em outros ramos do direito. Sendo estes os objetivos gerais, e nesta esteira foi aventada a seguinte possibilidade em relação ao objetivo específico: as leis teriam sido inspiradas à luz do criacionismo? Quais os danos advindos da Lei nº 14.223 de 2006 em relação ao direito de propriedade da posse? Diante da hipótese, este artigo se tornou relevante pelo conteúdo histórico judaico-cristão, respeitando-se o livre-arbítrio do espírito de cada ser humano. Assim, a pesquisa caracteriza-se como método indutivo e nada obsta da integralidade de outros métodos por vias acidentais ou não. A pesquisa teve como fonte de referências auxílio da doutrina, da jurisprudência, das leis da Constituição Federal de 88, e dessa maneira, e por não ter um fim a priorístico, este artigo encontra-se abertos para futuras explorações. Obviamente, os autores colocam aqui que o que eles pretendem demonstrar nesse material, trabalhando ali no universo da posse, buscando a analogia na questão do criacionismo, é também deixar que outras pessoas, outros pesquisadores e outros artigos possam contrapor ou não, corroborar ou não a essa literatura. Muito interessante, porque coloca para a gente já de cara a compreensão das bases, né, ou possibilidades hermenêuticas. O direito tem buscado bastante isso. Nós temos uma linha que só trabalha com direito e literatura, que também traz alguns pontos diferentes nessas argumentações e compreensões, mas que serve muito para teorizar, embasar o aspecto legal que nós estamos sujeitos. Então, a divisão aqui a gente tem como eu já falei, a introdução, o desenvolvimento no sentido tanto da argumentação do autor e as bases, dos autores e a base, quando eles falam do criacionismo, colocam duas situações, a primeira e a segunda situação de análise, da onde eles tiram, o reflexo econômicos e a função social da propriedade. Coloca também aqui a utilização dos autores, como o Kelsen, como o Soares, nessas argumentações. Limites constitucionais no direito de propriedade, cujo a lei traz, a nossa lei contemporânea. A extensão dos danos causados advindos da Lei Cidade Limpa, e aqui eles colocam essa observação, até que desenvolvendo então o material, chega-se nas considerações finais. E aqui, nas considerações finais, a gente vai
fazer um recorte rapidinho, mas é interessante o que os autores trazem nesse sentido para finalizar o estudo. É claro que esse material que nós estamos fazendo agora é para te dar abertura ali nesse material. Convido você a entrar na revista, baixar esse material e, é claro, não se esquece que aqui, olha, você pode fazer seus comentários embaixo que vai direto para o autor. E é claro que sempre você está convidado a escrever um artigo científico como resposta de outro artigo científico. É assim que nós fazemos ciências. Mas, por fim, a gente vai ler aqui as últimas compreensões aqui do material, onde ele coloca o seguinte: dada a relevância do tema e devido sua abrangência, e sem nenhuma elasticidade, pode-se vislumbrar-se que os estabelecimentos de ensino superior poderiam dar uma maior atenção ao Instituto da Propriedade da Posse, observando que tal matéria é base e estrutura dorsal do direito. Tudo é posse e, de certa maneira, se construiu a ideia de propriedade. Assim, tudo é propriedade. Mas não apenas alguns terão domínio, sabendo-se que o direito está assentado sobre o tripé: vida, liberdade e patrimônio. Isto resultaria em melhor qualificação técnica, possibilitaria a eficiência dos entes públicos nas suas prestações de serviço, diminuindo assim a judicialização e harmonizando pacificamente a tríade: autor, réu e judiciário, Estado-juiz. Neste sentido, os meios utilizados para a construção desse artigo permitiram alcançar os objetivos gerais e pontuar a importância do direito da propriedade e do direito da posse, no âmbito social, material e imaterial, e no âmbito jurídico. Dessa maneira, o ordenamento pátrio caminha sob a proteção de Deus. Beate possidentes, bendita seja a posse. E aqui nós temos as referências aonde esses autores se embasaram para realizar o material. O material científico, embora ele tenha o aspecto, né, do autor, ele é realizado com bases profundas, ele é realizado com um viés muito específico e por isso devem ser, na nossa opinião, a sua primeira fonte de informação para obter o conhecimento real. E como você pode ver, o material ele é feito acima de muita leitura, de muito estudo, e não se trata de achismo, mas sim de um material teórico, filosófico, com argumentações sólidas, tá bom? Eu espero ter ajudado nessa compreensão com relação a como ler material, com relação a esse material que está sensacional, que está realmente muito bom. Vale a pena você tirar um tempinho e ler. Espero ter ajudado. Não esquece de deixar seu comentário, não só aqui no artigo, mas aqui no YouTube mesmo. Compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.